Todos acharam? Hebreus, o livro de Hebreus, o único livro aí do Novo Testamento. Amém? Hebreus capítulo 6. Aleluia. Nós vamos ler Hebreus capítulo 6 e o verso 1. Amém? Hebreus 6, verso 1. Todos acharam? Posso ler? Acompanhe a leitura. Portanto, tendo estabelecido os ensinamentos elementares de Cristo, avancemos até a perfeição, sem lançar de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Irmãos, aleluia, sem lançar de novo, entenda, o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Mas você hoje vai ouvir uma palavra poderosa da parte de Deus. Eu digo poderosa porque a palavra não é minha. Eu já sei que a palavra é de Jesus. E se a palavra é de Jesus, irmãos, ela tem poder, tá? Então a palavra dessa noite, realmente, irmãos, realmente a palavra dessa noite é poderosa. E eu digo mais uma vez para a igreja, é importante você aprender o que vai ser pregado aqui. É importante, demais. Mais uma vez eu digo, desta palavra, aleluia, pode depender a nossa salvação. Porque nós temos que aprender dentro da palavra de Deus, aleluia. Dentro da palavra nós temos que aprender a ser salvos. Amém? A palavra nos ensina o caminho da salvação. E toda palavra, toda a Bíblia converge em Cristo, Jesus, o nosso Salvador. E eu quero aqui já, aleluia, no início, que você entenda. Nós tivemos o Velho Testamento, nós tivemos a lei de Deus com Moisés. E aquilo era um espelho, a lei. Depois nós temos sacerdócio, os profetas, Moisés, aleluia, os sacrifícios. Tudo isso era um espelho daquilo que viria a vir na nova aliança com Cristo Jesus. Tudo aquilo que, aleluia, era feito no Velho Testamento estava, aleluia, preparando o caminho, aleluia, estava preparando o caminho para a vinda do Messias, o Salvador, aleluia, o Filho de Deus viria, e os profetas falaram disso, muitos deles falaram da vinda de Jesus. Então todo o caminho era preparado já desde Gênesis, aleluia, até Malaquias. O caminho foi preparado para que Jesus viesse e trouxesse a salvação a todo mundo. Quando eu digo a salvação a todo mundo, eu digo que a salvação ela é para todas as pessoas. Amém? Para o mundo inteiro, para todos que estão no mundo. Aleluia, Jesus, aleluia, Deus não faz acepção de pessoas. Ele morreu para a salvação da humanidade. Todo aquele que crê em Jesus será salvo, mas o que não crê será condenado. Então nós temos que crer que verdadeiramente Deus, por amor, enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Mas isso é só uma introdução. Você vai ver que a palavra ela é muito profunda. Amém? Essa palavra dessa noite, se você não estiver atento, você não vai entender nada. Até para mim pregar essa palavra é difícil, tá? Porque é muito complexo. Eu diria que
Ninguém gosta de pregar Hebreus capítulo 6, irmãos. Talvez você fale, pastor, eu nunca ouvi ninguém pregar Hebreus capítulo 6. Tenta lembrar aí, depois, na hora que eu começar a ler, você vai ver. Talvez você fale, eu nunca ouvi ninguém pregar, é muito difícil. Se a gente vacilar um pouco aqui, a gente erra. A gente sai fora do contexto bíblico. E eu não quero sair jamais do contexto, apesar que eu sou humano, sou falho, mas eu peço que a presença do Espírito Santo me dirija com revelações verdadeiras de Cristo para a igreja. Que o Espírito Santo me conduza a revelações, aleluia, do céu para a vida da igreja, para que você venha aprender de uma só vez e não ter mais dúvida da sua salvação em Cristo Jesus. Então vamos ao texto. Eu vou ler aonde nós começamos, Hebreus capítulo 6, verso 1, e depois nós vamos terminar no Hebreus 6:6. A pregação vai se dirigir do versículo 1 até o versículo 6. Hebreus 6:1 até Hebreus 6, versículo 6. Vamos ao versículo 1. Portanto, tendo estabelecido os ensinamentos elementares de Cristo. Amém? Irmãos, portanto, Deus estabeleceu os ensinamentos. Deus estabeleceu os ensinamentos elementares. A coluna, aleluia, o alicerce, a base de todo o Evangelho. Deus estabeleceu na nova aliança, e Ele já vem demonstrando isso desde o Velho Testamento, que Ele estabeleceu o concerto, a nova aliança, Ele estabeleceu a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está estabelecido por Deus, aleluia, os ensinamentos elementares de Cristo, aleluia. E o que acontece? Vamos prosseguir. Avancemos, olha só, avancemos, vamos em frente, até a perfeição. Tem uma vírgula aqui, então vamos parar aqui. Avancemos. Você sabe o que é avançar? O que é avançar? Ir em frente. Avançar é não ficar parado, é caminhar, é marchar, aleluia, andar, é não ficar parado. Aleluia, você que está no Evangelho, você que serve a Cristo, avance, vá em frente, não pare, não olhe para trás, siga em frente. Deus está pedindo, avance, aleluia, avancemos até o quê? Poderia ser, avancemos até a salvação, mas está dizendo, avancemos até a perfeição. Irmãos, cada dia que passa, eu tenho que me aperfeiçoar em viver e servir a Cristo. Pastor, o que é isso? Eu não posso parar, não foi o que eu acabei de dizer? O que seria uma pessoa parada? Hoje eu estou num nível de fé com Jesus, hoje. E amanhã eu estou no mesmo nível de fé com Jesus. Daqui um mês, presta atenção, daqui um mês eu estou no mesmo nível de fé com Jesus. Daqui um ano eu estou no mesmo nível de fé. Está errado. É para avançar. Não é para mim estar no nível hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, está estacionado no mesmo nível. Sempre naquele nível, não. Acabei de falar que tem que avançar. Elevar o nível espiritual com Deus, aumentar a sua fé, aumentar a sua esperança, que é o contrário de diminuir. Muitos estão tristes, muitos estão infelizes, muitos estão sofrendo e muitos estão abandonando a fé em Cristo. Então essa palavra está dizendo para nós o quê? Avançar, aleluia, até a perfeição. Aleluia. Avançar e ser melhor amanhã. Avançar e melhorar o meu nível de hoje para amanhã.
avançar e estar melhor amanhã do que eu estou hoje. Avançar e estar mais perto de Cristo cada dia. Avançar e me aproximar mais de Jesus. Avançar e estar junto de Cristo a cada dia, numa posição melhor. Aleluia! Com uma fé verdadeira, genuína, uma fé que é crescente. Cada dia mais eu creio, aleluia, na vinda de Jesus, na salvação, aleluia. Cada dia mais eu tenho esperança que Jesus vai voltar. Cada dia mais eu me preparo e avanço rumo ao alvo, Cristo Jesus, a salvação e a vida eterna. Aleluia. Vou continuar. Sem lançarmos de novo o fundamento do arrependimento. Olha só, sem lançarmos de novo o fundamento do arrependimento. Todos nós, quando chegamos até Cristo, quando ouvimos falar de Jesus, quando ouvimos a mensagem, quando fomos convidados a vir numa igreja e ouvimos a mensagem, o que aconteceu dentro de nós? Nós ouvimos a palavra e aquela palavra veio na nossa alma, no nosso espírito, entre juntas e medula, e nós discernimos que aquilo era de Deus, que aquilo estava falando algo espiritual, que aquilo trazia o conhecimento de Jesus para nossas vidas, e nós então aceitamos e nos arrependemos. Nós nos arrependemos quando ouvimos falar de Jesus. O Evangelho começa com arrependimento. O que vem primeiro, a conversão ou o arrependimento? O arrependimento. Primeiro você se arrepende, aí depois você se converte. Se você não se arrepende, você não é convertido. Então vai ter gente que não é convertida, ela não se arrependeu. Ela veio na igreja, ela ouviu a mensagem, teve o apelo, ela não se arrependeu, ela foi embora e não se converteu com aquilo que foi pregado. Não gerou nela arrependimento. Arrependimento do quê? De tudo que praticamos de errado. Quando nós chegamos na igreja, eu cheguei carregado de pecados. E até hoje eu tenho pecados. Mas eu estava num nível muito alto de pecado. E você também. Você fazia coisas que desagradavam a Deus. Você fazia coisas que te separavam de Deus. Você fazia coisas que não traziam comunhão sua com Deus. Então nós nos arrependemos. E nós temos que fazer o que depois do arrependimento? Nos aperfeiçoar, não é isso? Melhorar. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós deixamos os nossos pecados. Nós abandonamos os nossos pecados. Na rua? Não, nós abandonamos, nós entregamos para Jesus. Amém? Ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus pega para si os nossos pecados. Quando Ele morreu na cruz, o meu pecado e o seu estava sobre Ele. Eu vou mais além, o pecado de toda a humanidade em todos os tempos. Todos os pecados de quem havia pecado e de quem ia pecar no futuro, até de quem ia pecar, não tinha nem nascido. Quando Jesus morreu, você não era nem nascido, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos. O seu pecado que você ainda vai pecar amanhã, Jesus já carregou sobre Ele. Amém? Por isso Ele tem o poder para te perdoar. Jesus tem o poder de lançar os seus pecados no mar de esquecimento. Ele pega para si os seus pecados e Ele te justifica. Jesus que justifica os nossos pecados, porque por nós mesmos estaremos todos condenados. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos estavam destituídos, todos iriam ser condenados. Mas por Jesus, nós temos a oportunidade, aleluia, de nos arrependermos e reconhecer
o plano de Deus da salvação em Cristo Jesus. Nós temos a oportunidade de participar do plano de Deus. Amém? Para salvar a humanidade, Ele deu o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Amém? Sem Jesus, todos nós estaremos condenados. Então vamos, sem lançarmos de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Nós não podemos voltar às obras mortas. Não podemos voltar às obras mortas. O que é isso, pastor? Não devemos voltar no pecado que a gente cometia antes de se arrepender. Um dia você se arrependeu dos vícios, dos pecados que você fazia. Não volte atrás. Não cometa os mesmos pecados. Você já se arrependeu um dia. Jesus já te perdoou. Não volte a cometer os mesmos pecados. Amém? Você já se arrependeu deles. Você já pediu perdão. E Jesus te aceitou, te perdoou. Aleluia. Não volte. Aleluia. Não volte às obras mortas. Quando você estava no mundo, as suas obras eram obras mortas. Hoje o que nós fazemos na casa de Deus são obras, aleluia, que edificam o reino de Deus na terra. As obras que nós fazemos é em Jesus, aleluia, para edificar o reino de Deus na terra, para que as nossas obras possam levar pessoas a conhecer Jesus, o nosso testemunho, a nossa vida como discípulos, como servos, como vasos, aleluia, nós devemos então praticar obras boas em amor, porque o amor de Deus está em nós, então nós vamos praticar boas obras, e não volte mais às obras mortas, aleluia, o pecado leva à morte, então quando você está no pecado, as suas obras são mortas, aleluia, tudo aquilo que você faz, estando no mundo, sem Deus, sem Jesus, são obras mortas, aleluia, são vaidade, tudo é vaidade, amém? Então hoje não voltemos, porque já somos arrependidos, já nos arrependemos, amém? Você já se arrependeu? Aleluia! Você é um homem, uma mulher, um jovem arrependido daquilo que você praticava? Então não volte a praticar as mesmas obras. Aleluia. Aleluia. E da fé em Deus. Agora nós temos fé em Deus. Amém? A fé em Deus que nós temos hoje agora é em Cristo Jesus. Não é isso? Então nós não estamos mais praticando as velhas obras, mas agora a nossa fé é verdadeira. A nossa fé é em Cristo Jesus. Então nós vamos caminhar, nós vamos avante, nós vamos em frente com a fé salvífica que Jesus nos dá e nos concede, pois ela é dom de Deus. Amém? Não é isso? O que eu entendo? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Amém? Irmãos, Efésios 2:8 vai dizer que somos salvos pela graça, favor imerecido, nós não merecemos, mas Jesus tem para nós salvação e vida eterna. Somos salvos pela graça por meio da fé. Só que precisa ter fé, acreditar em Jesus. Amém? Então você não é salvo pela graça sem ter fé. Você é salvo pela graça por meio da fé que você tem. A fé que você tem em Jesus é genuína, é verdadeira. Diferente daquele que tem a fé em outros deuses. Aquele que tem fé em outras coisas. Esse não tem a fé genuína, verdadeira, a fé salvífica. Porque nós sabemos que o único que pode nos conceder, através do dom de Deus,
A fé é Jesus, o autor da fé, o que consuma, o que diz a sua fé é legítima, verdadeira, e por essa fé que nós, aleluia, professamos em Jesus, amém? Nós fazemos parte agora do reino de Deus, por ter fé e acreditar que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, amém? Nós cremos na morte e na ressurreição de Cristo, aleluia. E isso não vem de vós, né? A fé não vem de vós, é dom de Deus para que você e eu não se glorie disso. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2, né? A fé não vem de nós, vem de Deus, para que nós não se gloriem. Imagine alguém a dizer, eu tenho mais fé que você, então eu sou melhor do que você. Não. A fé é de Deus. Só tem quem está em Jesus. Amém? Então todos nós estamos em Jesus. Todos nós temos fé em Jesus. Uns têm mais, outros menos, mas temos fé em Jesus. Aleluia. E o que a Bíblia disse no verso que eu já li, no 1, onde nós estamos? Para a gente avançar, para a gente melhorar a cada dia, elevar o nosso nível espiritual, aumentar a minha fé. Cada dia eu creio mais que o grande dia está chegando. Cada dia eu creio mais que Jesus está voltando. Cada dia eu creio que está mais perto. Cada dia eu creio mais que está mais perto a vinda de Jesus. Amém? Verso 2, Hebreus 6:2. Devemos nos manter na doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Verso 3. E isso faremos, se Deus o permitir. Eu quero começar do verso 3 e voltar para o 2. Isso faremos, o escritor de Hebreus diz. Isso faremos, se Deus permitir. Irmãos, isso nós devemos fazer. Isso é bom que nós façamos. Viver na doutrina. Amém? Primeiramente, viver na fé em Deus, que foi o finalzinho do verso 1. Da fé em Deus, na doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno que um dia virá. Se Deus permitir, nós precisamos viver e acreditar nessas coisas. O escritor está dizendo que isso é bom. Isso é o que a igreja tem que acreditar. Foi assim que os apóstolos começaram o ministério que Cristo deixou na terra. Isso aqui, quem continuou crendo nisso foi os apóstolos. Os apóstolos viveram essa crença. Eles acreditavam nisso. Pastor, o que é isso? Doutrina dos batismos? Explica para nós. Não é isso? Amém? Irmãos, nós temos, por incrível que pareça, você vai ver isso, não precisa você abrir, lá em Atos 19, vai falar dos dois batismos. Atos 19 vai falar. Que dois batismos, pastor? Nós se batizamos nas águas. Sim, mas biblicamente fala do batismo do arrependimento. Quem lembra que eu acabei de falar agora há pouco? Que quando a gente chega na igreja, no evangelho, a gente primeiro se arrepende. E depois é o batismo nas águas. Então são dois batismos em Cristo Jesus. O primeiro, eu diria que ele é espiritual. Ele tem que nascer em nós, arrependimento. Quando você se arrepende, espiritualmente você está sendo batizado no Espírito Santo pelo arrependimento. O Espírito Santo já está agindo dentro de você, levando você ao arrependimento. Quem leva o homem ao arrependimento? O Espírito Santo, através da pregação da palavra. Então, quando dentro de você ocorrer o verdadeiro arrependimento, já é o Espírito Santo
trabalhando dentro do seu coração, da sua mente, trazendo o batismo de arrependimento. E na sequência, logo você vai aceitar o batismo nas águas. Você está se convertendo a Cristo Jesus através dos batismos. O do arrependimento, que ninguém fala dele, mas é quando você vem na igreja e sente desejo de parar de fazer o que você fazia antes. Eu não quero mais fazer aquilo, agora eu quero servir Jesus. Agora eu não quero roubar, matar, prostituir, usar drogas, beber, ser viciado. Eu não quero mais viver no pecado. Então isso já é um batismo de arrependimento do Espírito Santo dentro de você. Isso acontece antes das águas. Primeiro se arrepende, depois vai para o batismo nas águas. Eu creio que alguém aqui aprendeu algo aqui, isso é profundo. Eu sei que tem gente aqui que nunca tinha ouvido isso, do arrependimento, que é um batismo. Pois você lê lá, tá? Atos 19, Atos dos Apóstolos. Marca aí, pois você vai olhar o batismo do arrependimento com os apóstolos. Mas vamos continuar, está muito profunda a palavra. Olha só, isto faremos se Deus o permitir. Não é isso que está escrito aí? Hebreus 6,3? E isto faremos se Deus permitir. Dependemos de Deus, tá? Nós dependemos de Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Nós dependemos de Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Por quê? Está dizendo aí, isto faremos se Deus permitir. Se Deus permitir, irmãos, você tem um livre-arbítrio, não tem? Então, se Deus permitir te dar vida para você, faça. Faça o que, pastor? Faça as obras boas, obras para Deus. Trabalhe, evangelize, sirva a Deus, aleluia. Viva para Cristo. Se Deus permitir, faça parte do reino de Deus na terra. Porque quem fazer parte do reino de Deus na terra, aleluia, quem fazer parte verdadeiramente, né? Tem que ser convertido verdadeiramente. Vai fazer parte no céu. Amém? O reino dos céus não começa nos céus. O reino dos céus começa na terra. E depois ele continua no céu. Por que isso? Se começasse no céu, não precisava ter igreja na terra. Todo mundo morria e já ia direto para o céu. Aí o reino ia começar lá. Mas não, o reino dos céus começa aqui. Começa com a eleição. Amém? Nós estamos participando da eleição de Deus. Só que essa eleição, ela depende de Deus, sim. Mas eu preciso saber se você quer participar ou não das coisas de Deus. Deus tem para nós o livre-arbítrio. Ele dá oportunidade para todos. Ele nos elegeu a participar da eleição. Ah, pastor, eu não quero não. Eu não vou servir a Jesus. Eu vou embora. Aí você está falando com a sua própria boca que você não quer. Às vezes você está em casa e fala, não, eu vou desviar, nunca mais vou na igreja. Você está escolhendo. Seu livre-arbítrio escolhe que você não quer mais. Amém? E Jesus vai dizer, aquele que o Pai me dá, de maneira alguma, de modo algum, eu não lanço. Eu não lanço ninguém fora. Jesus não lança, mas a pessoa, por vontade própria, ela escolhe não vir mais, não quer mais servir a Jesus, ela quer parar. Aí vai dizer, mas ela não era escolhida de Deus, por isso que ela parou. Eu sei que muitos pensam assim, que só os escolhidos vão entrar no céu. E quem são os escolhidos? Você sabe? Não, só Deus sabe. Só Deus sabe. Temos que fazer a nossa parte, tá? A salvação, aleluia, está na mão de Jesus. Amém? Mas o livre-arbítrio de aceitar Jesus é nosso. Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Apocalipse, né? Capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz dele batendo, ou o toque dele, e você abrir a porta, isso é espiritual. Isso aqui é como se fosse uma parábola, né? Espiritual. Se você abrir o coração
E o coração é ligado com a mente, quem sabia? Coração e mente são ligados um no outro. Se você abrir o coração, a sua mente, para o entendimento das coisas de Deus, se você abrir o coração e a mente, Ele vai entrar na sua vida e vai cear com você e você com Ele. Eu disse esses dias, né? Quando que nós vamos cear com Ele? Lá nas bodas do Cordeiro nós vamos cear com Cristo. Hoje nós ceamos em comunhão com a igreja. E quem está na igreja está em comunhão. E quem participa da Santa Ceia, e no culto da Santa Ceia nós temos a participação do Espírito Santo. Mas nas bodas do Cordeiro, o próprio Cristo vai estar presente nas bodas. Eu cearei com Ele e Ele comigo. Será uma grande festa a chegada da igreja no céu, nas bodas do Cordeiro. Essa é a participação daqueles que aceitarem, aqueles que abriram o coração. Irmãos, eu vou continuar, vou tentar acabar. Hebreus 6,4. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, isso aqui é muito profundo, vocês não vão entender se vocês não prestarem atenção. É aqui que pega a palavra. Aqui muitos pastores já erraram aqui, e erram até hoje se não souber interpretar esse versículo aqui. Você, membro de igreja, nem todos os membros conseguem interpretar esse versículo aqui, ó. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, verso 5, continua no verso 5, e ainda provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro, verso 6, porque senão não vai dar entendimento, mas recaíram, sejam renovados outra vez para arrependimento, porque desta forma crucificam de novo para si mesmo o Filho de Deus. Agora presta atenção que aqui é difícil, aqui é profundo. Irmãos, aqui vai falar da apostasia do crente. Apostasia do crente. Aqui está falando daquele que serve a Deus, daquele que está na igreja, daquele que participa do reino de Deus, daquele que já faz parte, presta atenção, daquele que já foi iluminado, verso 4 aí, Hebreus 6, ele já foi iluminado, ele já provou o dom de Deus, ele participou do Espírito Santo, já provou a boa palavra de Deus, e ainda a virtude, ele já sabe que Jesus tem o céu e a vida eterna. É um homem que já participou do reino de Deus, aqui na igreja, na terra, em vida. Um homem que participou em vida, que está vivo, está na igreja, está participando do reino de Deus. Olha só, ele já provou de tudo isso, mas ele se apostatou. Verso 6, recaíram, se afastaram, se desviaram. Está falando do homem que já participou das coisas de Deus e um dia se desviou. Ele caiu, se desviou. É difícil que eles sejam renovados outra vez para o arrependimento. Um dia eles estavam arrependidos, um dia eles participaram do reino de Deus, mas depois se afastaram e se desviaram. É muito difícil que eles voltem a participar novamente do reino de Deus. E vai dizer, porque crucificam de novo para si mesmo o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vamos lá, apostasia do homem dentro das igrejas. O homem está se apostatando da fé em Jesus. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. Eu vou te dar um exemplo. Agora você vai ter que prestar atenção ainda. Vou te dar um exemplo. Que está aí, tem muito debate sobre isso. Debates. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez eu fui salvo, participei das coisas de Deus. Eu nunca perco a minha salvação. Uma vez salvo, já está salvo. Porque Deus me escolheu, eu sou escolhido. Então eu sou salvo. A pessoa não perde a salvação. Interpretam aqui dessa forma. Está errado. Está errado. A Assembleia de Deus não interpreta assim.
A Assembleia de Deus interpreta que o homem pode perder a salvação. Os calvinistas interpretam aqui que o homem que um dia está salvo, sempre vai estar salvo. Então o homem que se desviou, o homem que abandonou a igreja, não é crente mais, foi para o mundo, ele nunca tinha sido arrependido. Ele nunca tinha sido salvo porque ele estava na igreja, nunca tinha participado disso, por isso que ele se desviou. Então você teria que interpretar assim, que tudo isso que a Bíblia falou aqui no verso 4 e 5, que o homem não participou disso. Porque se ele participar disso, ele é salvo. Se ele participar de tudo isso aqui, ele é salvo. Mas se aquele homem se desviou, se alguém aqui um dia se desviou, se você conhece alguém que é desviado, ele nunca participou disso. Ele nunca foi iluminado, ele nunca provou dons de língua, de profecia, ele nunca foi servo, ele nunca participou do Espírito Santo, ele nunca provou a boa palavra de Deus. Quem pode ter provado a palavra de Deus? Até o membro e os pregadores, pessoas que pregam a palavra e hoje estão desviados. Então quer dizer que essas pessoas não eram convertidas. Então eles vão dizer, os calvinistas vão dizer que se verdadeiramente você passou por tudo isso, você nunca vai perder a salvação. Mas a Assembleia de Deus não é assim. Nós cremos diferente. Que o homem pode ter tudo isso, ser iluminado por Deus, provar dos dons de Deus, participar do Espírito Santo, ser batizado, falar em línguas, profecia, o homem ser usado, pregar a palavra, ter virtudes, ele ter sonhado com o céu. Eu já vi como que é o céu no meu sonho, eu sei, eu já ouvi dentro da palavra, eu li em Apocalipse, eu tive revelação de como é o céu. Mas ele pode perder a salvação. Nós cremos que o homem, com o livre-arbítrio dele, com o livre-arbítrio, se você até o último dia da sua vida, até o último segundo, se você se afastar, tudo isso que você participou aqui, se até a sua morte você precisa permanecer, se você se afastar e se desviar, nós na Assembleia de Deus cremos que você perde a salvação. Você não está salvo, sempre salvo. Você precisa se manter salvo, todos os dias. Você está salvo hoje, mas amanhã você precisa se manter salvo. Daqui a 30 anos, se você estiver vivo, você ainda precisa se manter salvo. Amém? Então, se amanhã o pastor Marcos voltar para o pecado, amanhã ele está perdendo a salvação dele. Então o pastor Marcos nunca tinha sido salvo, eles vão dizer, porque ele nunca foi salvo. É a única explicação. Mas nós não cremos assim. Eu vou dizer para vocês, tem pessoas aqui iluminadas, que já provaram o dom de Deus, já participam do Espírito Santo, já provaram a boa palavra de Deus, e já sabe que existe o céu e a vida eterna. Você está aqui hoje. Só que se amanhã você se desviar, cair no pecado, você não será salvo. Amém? Pastor, é meio complexo, eu estou tentando explicar bem aqui. Eu sei que mesmo assim é difícil entender. Vocês estão entendendo? Vou explicar bem detalhado. Nós na Assembleia de Deus cremos que o homem que está salvo hoje, pastor, mas então hoje ele está salvo, amanhã ele não está, não é isso. Nós só vamos saber no último dia da sua vida se você vai continuar salvo ou não. Você precisa continuar salvo. Mas não é assim, hoje você está salvo e amanhã você perde a salvação. E depois você volta, e depois você perde, e depois você volta, e depois você perde, fica um vai e vem. Não. Você vai até o último suspiro. Aí lá você vai ver se você perde ou não. Amém? Você pode ter participado de tudo isso. E se você se mantiver, você é salvo. Mas se você se desviar e morrer no pecado, você perde a salvação. Amém? Você perde. Se você se desviar, você perde. É isso. Não é bíblico, o homem salva uma vez e está sempre salvo. Porque vão dizer no calvinismo
que só os escolhidos são salvos. Então, quem são os escolhidos? Só Deus sabe. Então, teria um grupo de pessoas privilegiadas que seriam os escolhidos. Deus ia usar o pastor Marcos por um tempo, depois não ia precisar mais de mim, porque eu não sou salvo. Deus ia usar a irmã Carmen um tempo, a irmã Valéria um tempo, o Giovanni um tempo, o Alex um tempo. Mas esse grupo não é salvo. Um dia ele não ia precisar mais de nós. Nós não é salvo, ele só usou nós um tempo. Mas não é assim. Nós temos oportunidade sim. Estão entendendo? Porque se eu não fosse salvo, eu iria passar um tempo nas mãos de Deus e depois eu não sou o escolhido de Deus, mas eu passei um tempo com Deus. Não, irmãos. Todos nós temos oportunidade. A eleição é para todos participar. Amém? Ninguém é privilegiado com Deus. Mas eles dizem que já tem o grupo dos salvos. Já tem os escolhidos. E quem foi escolhido, vai morrer escolhido. E quem não for, vai perecer. E se você pôr na sua cabeça que você não é, você não vai querer mais servir a Jesus. Então a salvação é para todos. Ninguém é privilegiado com Deus. Amém? Você e eu temos chance. Nós vamos provar isso com a nossa vida. Na presença de Deus até a nossa morte. Até o último segundo de vida, eu vou provar, aleluia, para Deus que eu estou com Ele, servindo a Ele, vivendo para Ele, estando com Ele. Eu não vou participar mais do mundo. Amém? Você parou de pecar, por isso hoje você é salvo? Você parou de pecar, é por isso que você é salvo hoje? É uma pergunta. É por isso que você está salvo? Porque você parou de pecar. Então você está salvo. Não. Você não parou de pecar, você continua pecando. Eu também. Então não é parar de pecar que salva nós. Nós continuamos pecando. Amanhã nós vamos pecar, essa semana nós vamos pecar, esse ano de 2019 nós vamos pecar. Pastor, o senhor está incentivando a igreja a pecar. Não estou. Eu estou dizendo que nós vamos pecar porque nós estamos num corpo carnal, pecaminoso. Mas eu vou dizer para você, você tem que se esforçar ao máximo. Olha só, o verso 1 onde eu li. Avancemos em perfeição. Não foi que eu comecei lendo? Verso 1. Hebreus 6:1. Temos que avançar nos ensinamentos de Cristo, avancemos em perfeição. Nós temos que lutar e se esforçar para não pecar amanhã. Mesmo que você peque, que você erre, você não faz isso por vontade. Você erra, você falha, mas você não pratica o pecado porque você gosta do pecado. Alguém aqui gosta de pecar? Não. Nós gostamos de Cristo. Nós odiamos o pecado. Nós temos nojo daquele pecado que nós praticávamos. Então nós vamos nos esforçar o máximo para não pecar. É que às vezes aquele pecado que você cometia, você não comete ele mais. Mas às vezes você cai em outro. E aí você se esforça agora para não cair em outro. E depois vem outro e você vai sempre se aperfeiçoando. Amém? Mas você não vai para o céu porque você parou de pecar, porque você nunca para. Você vai para o céu porque Cristo, aleluia, porque Cristo morreu naquela cruz e levou sobre Ele todos os nossos pecados. Amém? Você vai para o céu porque você é justificado por Cristo. Por graça, por favor de Deus. Nós não merecemos. Por graça, por participar do reino de Deus, por servir a Cristo, por ser filhos de Deus, nós vamos para o céu. Mas não porque paramos de pecar. Amém? Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado, tá?
Você precisa estar salvo hoje e permanecer salvo. Permanecer salvo. Não se desviar. Ah, pastor, aquele monte de gente está desviado. Nenhum era escolhido. Seria assim. Nós teríamos que pensar assim. Só vai sair da igreja quem não é escolhido. Só vão ficar na igreja os escolhidos. E Jesus vai voltar e vai levar os escolhidos. Não. Todos têm chance. Todos participam da eleição. No final, os escolhidos são salvos. Mas só Deus sabe. Amém? Eu preciso ter o que para ser salvo? Fé. Não é isso? Pela graça sois salvos. Não por obras, mas pela fé. Pela fé. Isso vai gerar obras boas. Mas é pela fé em Jesus que somos salvos. Amém? Fica de pé. O homem tem o livre-arbítrio. O que é isso? A capacidade de escolha. O livre-arbítrio é a capacidade, irmãos, de escolher em servir a Jesus e não servir. Você tem essa capacidade, livre-arbítrio? É você quem escolhe se você quer servir a Jesus ou não? O livre-arbítrio é a capacidade que o homem e a mulher têm de escolher servir a Jesus ou de escolher não servir. Amém? Aleluia. Olha o finalzinho do verso 6. Finalzinho. Desta forma, crucificam de novo para si mesmo o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é expor Jesus ao vitupério? É escandalizar no corpo. Escandalizar Jesus no nosso corpo. Nosso testemunho de vida, a nossa vida expõe Jesus ao vitupério quando nós escandalizamos a Jesus com nossa vida, no nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não podemos escandalizar Jesus no nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Não devemos expor Jesus ao escândalo. Amém? Não devemos jamais ficar voltando para o pecado, voltando para a igreja, indo e voltando, indo e voltando. Amém? Crucificando de novo para si mesmo Jesus. Jesus morreu uma só vez para nos salvar. Então nós devemos nos arrepender uma vez e prosseguir. Ah, pastor, mas e quem se desviou então não pode voltar? Pode, mas isso não pode ser premeditado. O bom é que você se arrependa e vá até o fim. Claro, se você falhar, você tem chance de perdão. Mas isso é para te encorajar a não ficar indo e voltando. Não fica indo e voltando, porque numa ida e vinda dessa, você morre e perde a salvação. Numa ida e vinda, vou para o mundo, volto, vou para o mundo, volto, vou para o mundo. Uma ida e vinda, você morre e perde a salvação, porque você morreu justo quando você foi para o mundo. Por que eu não morri quando eu voltei para a igreja? Não, você morreu quando você foi para o mundo. Então você perdeu, porque você estava sempre colocando, sempre levando Jesus ao escândalo, desviado. Um dia na igreja, outro dia fazendo a vontade do mundo. E as pessoas olham, mas não é crente? Mas não é servo de Deus? Olha lá no mundo. Quando as pessoas veem você crente e depois vê você no mundo, isso é um escândalo. Porque eles vão falar, lá, não era crente? Não andava de terno e gravata? Não era isso, aquilo? Olha lá, agora está pior que eu. Eu vou ser crente nunca na minha vida. Meu vizinho é pior do que eu que sou católico. Escandalizando o nome de Jesus. Cuidado para não escandalizar no seu corpo. No corpo. Você só tem um corpo. É com o seu corpo que você vai escandalizar. Tudo que for escândalo é no corpo. Isso conta. Nós vamos ser julgados pelas obras. Lá no julgamento que nós fez no nosso
o nosso corpo. Então o seu corpo tem que ser um corpo de santificação. Viva para se santificar. Não viva para pecar. Não viva para o pecado, mas viva para Cristo em santificação. Constante, avançando, elevando o nível cada dia. Irmãos, essa palavra é complexa. Eu vou encerrar porque está dando horário, já até deu o horário. Amém? Então você tem capacidade de escolher. Você tem capacidade de escolher, tá? Nós estamos aqui no caminho certo, na presença de Deus. Mas aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus vai dizer que aquele que retroceder, aquele que voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele, naquele que se desvia e vai embora. Amém? O que eu quero com essa pregação? Que você permaneça até o fim. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Né? Eu vou morrer. Estou encerrando a minha carreira. Já estou no final da minha vida. Combati, lutei, enfrentei, fui à guerra, fui à luta, mas sempre do lado de Cristo, sempre no exército de Deus, sempre no exército do Senhor. Eu sempre lutei em prol do reino de Deus, mas agora chegou o meu fim. Amém? Combati, lutei, mas guardei a fé. Guardei a fé no meu Salvador, a fé que me salva, a fé salvífica. Amém? Sois salvos por meio da fé. Isso é dom de Deus. Deus tem o dom da fé, o dom da salvação. Jesus tem o dom da vida eterna. Jesus tem vida eterna. Põe um louvor aí para a gente orar. É muito complexo. Espero que você entendeu.